Você terminou de ver os 7 episódios de Hollywood, né? No Netflix. Porque isso aqui eu vou falar spoiler à beça. Então, se você não terminou de ver até o finalzinho do último episódio, é uma série limitada, volta lá e termina, depois você volta pra cá. Esse também é uma versão longa, né? Eu mandei um WhatsApp umas coisas que eu achei para uns amigos, deu 15 minutos. Então esse vídeo eu acho que vai dar uns 15, 20. Eu vou fazer uma versão curta também do que eu acho, mas essa é a versão na qual eu me espalho. Eu fui com muita expectativa para a série, porque eu gosto muito da indústria de cinema, e particularmente dos anos 40, 50 e 60, pós a guerra, é muito o que tem a ver comigo. Eu fiquei muito decepcionado, e eu vou explicar aqui por quê. A série não é de todo ruim, tem algumas coisas que são boas, mas infelizmente são poucas. As interpretações são muito ruins em geral, o roteiro tem buracos e coisas inexplicáveis, é inconcebível isso. Mas eu vou começar falando as 4 ou 5 coisas que são boas. A reconstituição de época é muito boa, dos anos 40. Né? Aquele Oscar foi em 1948 e a série termina um ano depois, em 49. Então é a segunda metade da década de 40. Os figurinos são muito bonitos, a trilha sonora de época também é muito boa. Isso é uma característica das séries do Ryan Murphy, fazer uma trilha sonora legal. Vai ter até no Spotify, com certeza, um playlist lá de Hollywood. E uma coisa que o personagem do Archie falou, que é importante para o menino ou para a menina que é gay, judeu, negro, asiático, se ver representado numa tela grande ou numa televisão e ver que ele pertence a um grupo, que ele não está isolado, não está à margem. Isso realmente é importante, esse era o objetivo da série, né? É representatividade. Então o objetivo era você reescrever a história de Hollywood, pegando esse fragmento do tempo, o que teria acontecido se naquela época já começassem a haver as mudanças. Já tem um erro aí. Porque as mudanças não aconteceram porque as pessoas não quiseram. Era todo um contexto mundial que não é porque o dono de um estúdio quer ou um roteirista quer. É todo um contexto do planeta, é todo um contexto da evolução da humanidade. Como dizia o Lulu Santos, naquela música Assim Caminha a Humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Então as coisas vão devagar, mas vão. Você vê, até hoje a gente tem questões de representatividade, a gente está em 2020, né? Então, quer dizer, até o Ryan Murphy tem questões que ele coloca sempre um tipo de cara sarado, sempre branco, né? Gay e tudo. Né? Existem algumas questões que nem o Ryan Murphy consegue trabalhar. O próprio Darren Criss, ele adora o Darren Criss, que fez o diretor Raymond. Desde que o Darren Criss explodiu em Glee, como o personagem Blaine, ele deu um espaço enorme pro Darren Criss. O Darren Criss é bonitinho, o Darren Criss de fato é metade filipino, como o personagem Raymond dele. Então, quer dizer, mesmo o próprio Ryan Murphy tem questões na Hollywood de hoje que, com a força toda dele, ele não consegue. Né? Ele fez Pose, então trouxe um outro tipo de gay, fez diversas contribuições, mas mesmo ele enfrenta resistências que não é por falta de querer dele, é isso que eu estou querendo dizer. É que é o sistema mesmo, o sistema é muito grande para uma pessoa enfrentar. Então, a série Hollywood traz a ideia de que basta as pessoas quererem que conseguem. Aquela época ali tinha uma Ku Klux Klan, que muita gente não conhece, porque você bota KKK, as pessoas acham que é risada na internet, mas tem a Ku Klux Klan até hoje. Era fortíssima naquela época, aparece muito pouco na série. Aparecem as cruzes pegando fogo. Para quem nunca ouviu falar, não entende o que são aquelas cruzes, não entende a relação, né? Então, assim, o antagonismo na série ficou muito pífio, sabe? Não tem uma força do sistema. Aí, quando estreia o Meg, vem lá nas notícias que todos os protestos, a expressão que eles usam é melted away, derreteram. Nunca, nunca. Então, quer dizer, mas a série se propõe a ser uma fantasia, a série se propõe a ser uma utopia, só que carregou demais nas tintas, ficou over. É uma característica do Ryan Murphy ser over, mas essa foi demais, porque ficou completamente fora da cogitação do que poderia, né, ser possível. Eu acho que um dos erros foi que, assim, ele quis empurrar todas as minorias ao mesmo tempo. Os gays, os negros, os judeus, as mulheres, os asiáticos, todo mundo junto.
em detrimento, a culpa é sempre do homem branco hétero. Se você lembrar do Oscar, lá todos ganham menos o homem branco hétero, que é o Jack. Né? Aí eu estava até conversando com uma amiga que falou, porque é sempre o homem branco hétero que ganha. Eu falei, beleza, mas não é para ser um conjunto e tudo, então talvez se o Raymond não tivesse ganho o melhor diretor, talvez desse uma equilibrada. Então, quer dizer, a série tem uma série... ficou feio isso. A série tem uma sucessão de problemas, né, que eu vou enumerar aqui. Então, como eu falei, o negócio do Archie dizendo que é importante o menino se ver, isso mas não é necessariamente um filme que vai formar o sistema, que vai formar a sociedade, que é o que a série quer fazer você acreditar, né? Olha, em 1991 a Madonna lançou Na Cama com Madonna, o que para a maioria das pessoas pode ser um filme mequetrefe, mas ele marcou a época para muitas pessoas de minorias, os gays principalmente, porque mostrava, eu tinha 15 em 1991, e eu já vi depoimentos de muitos homens gays e mulheres gays dizendo que foi a primeira vez que eles viram dois homens se beijando na boca. E não era um estalinho, era um beijo de língua, no documentário Na Cama com Madonna, Truth or Dare. Truth or Dare. Então, o filme teve um impacto na sociedade, sim, mas a Madonna queria chocar, né? A Madonna sempre quer chocar, então quer dizer, não é necessariamente os filmes que moldam, é muito do resultado. Os filmes precisam fazer dinheiro, os filmes querem bilheteria. Claro que um documentário da Madonna teria bilheteria, mas a realidade, Hollywood é uma linha de montagem, são produtos que eles colocam, então tem que vender. Todo objetivo é vender, a não ser filmes de arte, aí é outra coisa, mas Hollywood mesmo, os filmes, Capitão América, olha eu aqui, entendeu? É vender, é fazer você comprar, além do ingresso, você comprar essas badulac toda aqui, entendeu? Então, assim, a série Hollywood, ela carregou demais nas tintas e colocou umas situações absolutamente inverossímeis ao cubo. Então, assim, você tem aquela expressão suspensão da descrença, né? Suspension of disbelief. Você tem que carregar muito nisso aí para você conseguir chegar até o fim disso, da série, dos 7 episódios só, achando que... Então, outra coisa muito boa da série, fora o que eu já falei, fotografia, direção de arte, reconstituição de época, trilha sonora, é o fato do Ryan Murphy usar atores mais velhos, que são preteridos por Hollywood, né? Tipo Patti LuPone, que tem 71 e é uma grande dama do teatro da Broadway americana, Roland Taylor, que tem 77, que faz a Ellen Kincaid, a Mira Sorvino, que tem 52, e até a Michelle, como é o nome? Krusiek, que fazia a Anna May Wong, que tem 45. Todas deram show. Todas as cenas, a Mira Sorvino tem pouquíssimas cenas, a Michelle como Anna May Wong tem pouquíssimas cenas. Arrebentaram. O Joe Mantello, que faz o Dick, o Richard, que morre no fim, todos os mais velhos deram show. Em comparação aos mais novos, nossa, é constrangedor, principalmente a Laura Harrier, que faz a Camille. Meu Deus do céu, é muito ruim a interpretação dela. Sabe, eu entendo, óbvio, ela é linda, ela é modelo e atriz, mas a interpretação dela, perto dos outros, fica... Gente, parece... Eu fui até olhar a idade dela, ela tem 30 anos, porque parecia uma adolescente. Ela tem, como disse uma amiga minha, tem 2 tipos de olhares. Ou é o peixe morto blasé, ou é um infantiloide. Não tem reação, não tem força ali na interpretação dela. É anos-luz de todo mundo da série, principalmente dos mais velhos. Né? Eu fiquei pensando, tem uma cena da Camille com a Patti LuPone? Não. Tem uma cena da Camille com a... É basicamente com Darren Criss, né? E ela é muito ruim, Né? Um amigo meu me lembrou, ela fez o Spider-Man, o Homem-Aranha de Volta para Casa, Homecoming. Eu nem lembrava. Você lembrava? Também não. Então, assim, e tem também uma coisa tem uma cena lá que ela tá manipulando o Darren Criss, o diretor, ela tá montada em cima dele, tá transando com ele, tá na cama e ela tá de sutiã. Completamente inverossímil, eles estão na casa deles. Aí, aquela coisa, é uma cláusula no contrato da atriz, possivelmente, que a impede de ser explorada sexualmente, né? Que sejam mostradas cenas de nudez dela. Beleza, tudo bem, é uma posição dela, a produção sabia disso. Mas aí escreveu uma cena no roteiro em que ela tá na sala com ele, sei lá,
ou no carro, tá arrumada, e monta em cima dele e aí faz a cena. Não precisa ser uma cena especificamente em casa, na cama, que o cara tá sem camisa, ela supostamente também estaria nua, porque aquele sutiã não tem nada a ver, cara. Você fica. Como é que a mulher tá transando com um cara sentado em cima dele no ato, porque a cena é a manipulação dela enquanto cavalga o cara, né? E tem aquele sutiã ali. Né? Mas isso é o de menos. O pior é a interpretação dela. Quando ela ganha o Oscar, meu Deus, que vergonha. Ela, sabe, não, o olhar dela não. Até quando ela está assistindo na plateia, que a asiática ganha, que você vê o olhar dos outros aqui, e ela tá. Sabe, é uma vergonha. Se você analisar mais criticamente, claro que o símbolo tem que tal, mas assim, o que eu fico pensando é o seguinte, lembra que na própria história da série, a história da personagem asiática, da Anna May Wong, é que ela foi preterida, ela era uma boa atriz, ela foi preterida por outras que brancas ou que não sei o que. A impressão que eu tenho é que aconteceu a mesma coisa aqui, que havia outras atrizes negras muito superiores a essa, Laura, e ela pegou o papel por alguma razão, ou por ser bonita, ou porque não sei o que, mas ela não entrega a gente. Se você reassistir a série, ou se você prestar atenção nas atuações, ela não entrega. É vergonhoso, sabe? Eu acho que tem um risco de afundar todas as cenas que ela tá. Aquela do Oscar, quando aquele texto decorado, ela falando lá, não tem a menor força aquilo. No final ela ainda joga o Oscar pra cima, assim, como quem tá brincando. Se você olhar a última cena dela com o Oscar na mão, no palco, ela ainda faz assim, sabe? É completamente. Agora, já a Michelle, que faz a Anna May Wong, cara, ela calada. Ela sobe lá no palco, não sei o que. Tem um take que ela vira. Tá aqui, cara. Tá aqui. A interpretação. Tá aqui. Tá tudo no olho. Tudo no olho. E essa Laura não tem. Então o Darren Criss também não tá bem, cara. Eu gosto do Darren Criss, eu simpatizo com ele, mas ele me parece a mesma nota, tá fazendo a mesma interpretação, cara. Desde o Blaine, sabe? O Versace, eu não gostei do Versace. A série anterior do Ryan Murphy, né? Uma das séries anteriores do Ryan Murphy. Inclusive, ela foi muito criticada na época porque chamava o assassinato de Gianni Versace, né? E muita gente dizia que devia mudar de nome para A Vida de Andrew Cunahan, porque só mostrava o Darren Criss o tempo todo, né? E aquela edição irritante ao contrário. Bom, então assim, o Darren Criss também não... Fora que ele e essa Laura, o Ray com a Camille, não tinha menor química como casal, gente. Zero. Zero. Eles pareciam mais amigos do que um casal que se come ali. Sinceramente, entendeu? Outros problemas de roteiro. Os casais, no final, que começam a se formar, é tudo muito rápido, é tudo mal desenvolvido. Você não acredita que de repente o Jack já vai pedir aquela Carol em casamento no dia da cerimônia do Oscar. Mas como? Eles acabaram de sair. Tipo assim, parece tudo exagerado, over. Né? Por quê? Isso é mau desenvolvimento de roteiro. É tudo... Né? O Dick com o cara que ele tá, acho que é John, né? O nome que fala no enterro dele. Cara, tem uma cena dele no bar gay, o cara senta do lado dele, você vem sempre aqui. 2 frases. Aí já corta pra uma cena ele falando com o Ace, que é o careca lá que é dono do estúdio, falando, eu conheci alguém, eu tô apaixonado, ele é o homem da minha vida. Como? Não tem desenvolvimento isso. Sabe, é uma coisa assim, você introduz um personagem com uma fala, 2, e de repente é o homem da minha vida. Sabe? A mesma coisa o Ernie, o Dylan McDermott, que é um ótimo ator, mas você não... O Ernie é introduzido no primeiro episódio, no piloto, e depois largam ele, e aí ele volta lá pelo, sei lá, pelo 5º, e aí você já tá pensando no Jim Parsons, você já tá no Rockwood, você já tá nos outros personagens, aí você não se importa com o Ernie lá pelas tantas. Tem um começo da historinha dele aqui, eu tinha um sonho, não sei o que, e bababá. Falando nisso, o Ernie, o personagem é baseado num cara real, né? Scotty Bowers, que realmente controlou uma rede de prostituição em Hollywood nessa época. Tem um livro, tem um documentário sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do documentário, do trailer do documentário no YouTube para vocês darem uma olhada. Tem um livro, ele lançou o livro primeiro e depois virou esse filme. É um senhor hoje. Então assim, quando chega no Ernie,
Aquela tosse, você vê que aquela tosse vai a algum lugar. Mas quando chega na história do Ernie com a Ellen Kincaid, com a velhinha lá, com a Roland Taylor, você já não. Como assim? De repente você é minha casa, eu amo você, você é a pessoa da minha vida. Como? Como? Esse diálogo já é na cama. Tipo assim, na hora que ele diz que tem câncer para ela, na hora que ela diz que vai segurar, já você é minha casa, your home to me, não sei o que. Não teve desenvolvimento que sustente isso. É tudo muito jogado de repente você que engula, né? Então tinha um outro. Sim, mais uma coisa de roteiro. Não temos dinheiro, o Ray não tem dinheiro para pagar aquele H lá do letreiro de Hollywood. Fácil, a gente arruma US$ 25.000 se prostituindo. Que isso? Que isso? Tem uma. Bota a prostituição como se fosse uma coisa super light, super tranquila, a gente consegue grana, não tem impacto psicológico sobre você não fica tentando se matar, é tudo tranquilo, você vai lá, usa o seu corpo por dinheiro e nada. Então trata a prostituição de uma forma muito light, e até o personagem do Darren Criss bota lá o capzinho amarelo depois de gasolina. Até tem uma fala ridícula que ele fala, ai, não tem nada que não seja sexo. Aí o outro responde, acho que o Jack responde, não, qualquer coisa mais light a gente manda pra você. Gente, não tem, é prostituição, dá licença. Prostituição, sabe? Tem que usar ali o órgão genital, entendeu? Inclusive, no piloto aparece o Cole Porter, lembra? O Jack, o Ernie manda o Jack pro trailer lá atrás, ele abre a porta, o Cole Porter fala, hello there, uma coisa assim, e o Jack sai correndo. De fato, o Cole Porter o Porter real, ele era extremamente sexual, né? E ele era muito famoso, inclusive, pelas questões de sexo oral dele. Ele gostava de pegar, assim, 10 caras em sequência, chupar um depois do outro. Isso é real mesmo. O Porter tinha essa coisa. Tanto que tem uma peça muito famosa do Cláudio Botelho, que chama... Uma das primeiras que chamava... Fez sucesso aqui no Rio, São Paulo, rodou o país, né? Cole Porter, ele nunca disse que me amava, que falava das mulheres, da vida do Cole Porter e tudo, as figuras femininas, inclusive a morte. Eu estava comentando sobre o Cole Porter, essa história do Cole Porter ser muito sexual com um amigo meu, aí ele destruiu o título da peça, falou Cole Porter, ele nunca disse que mamava. Coube, porque de fato o Cole Porter tem essa questão. Isso também é uma pena que os personagens reais tenham parecido muito pouco, né? Eu fiquei ansioso para ver mais coisas reais daquela época. Eu acho que a série não precisava ir tanto na fantasia, né? A impressão que eu tenho é que o Ryan Murphy viu que La La Land ia ganhar o Oscar de melhor filme e acabou indo para Moonlight naquela confusão, lembra? Mas La La Land foi um fenômeno. Que La La Land é uma fantasia sobre a indústria do cinema em Los Angeles, na cidade, por isso que é La La Land, e com um casal hétero, né? E aí ficou na minha cabeça que o Ryan Murphy queria fazer isso com as minorias. É um La La Land, por isso que eu acho que a série não deveria se chamar Hollywood, deveria se chamar Dreamland. Eu acho que tinha mais a ver. Primeiro com a história da série. Acaba que Dreamland é o filme que encerra, que eles estão gravando, sobre a paixão de dois homens, que encerra o Hollywood, né? Mas me pareceu que deveria ser uma homenagem mais justa ao que o Ryan Murphy está fazendo. Tem umas coisas de roteiro, por exemplo, aquele advogado, gente, que queima o filme no sexto episódio, no fim do sexto episódio. Como assim? Por que o advogado está queimando o filme? Isso é problema de roteiro. Por que ele se interessa em queimar o filme? O Ace, que era o manda-chuva lá, o careca, que acordou lá do coma, sei lá o que, gostou do filme, vai liberar o filme, não sei o que, aí ele morre. Ele morre. Por que o advogado... Qual é a motivação do advogado para odiar o filme assim? Não tem justificativa no roteiro. E o pior é que esse tipo de coisa se resolveria com uma frase. Uma frase. A Avis ou algum outro personagem dizendo demitimos o advogado porque descobrimos que ele era ligado a Ku Klux Klan. Acabou. Aí já estava na cabeça. Então porque ele era do movimento racista, ele realmente odiava o filme e tinha uma razão. Não teve isso. Então o advogado... Sabe o que lembra esse advogado mal feito? A Sue Sylvester, que era a treinadora lá, vilã do Glee, extremamente mal escrita. Esse é um problema do Ryan Murphy com o Ian Brennan, que também escreveram Glee. Eles não desenvolvem bem os personagens, é tudo muito mal feito. Parece que é tudo feito correndo, eles têm que entregar ou então parece que um escreve uma parte e o outro escreve outra, aí fica sem pé nem cabeça. Não tem uma unidade no negócio. Você vê, se você pegar Hollywood, o primeiro episódio, você fica parecendo que é quase uma série gay, porque tem o cinema pornô, tem a prostituição, tem
o posto de gasolina, não sei o quê. Não aparece Darren Criss, não aparece a Anna May Wong, não aparece... E aí no segundo episódio aparece o Darren Criss do nada. A primeira cena do Darren Criss é ele batendo na casa da Anna May Wong. Ou eu quero fazer com você, sei lá, a dama de Xangai, não sei o que de Xangai. De onde ele veio? Que idade ele tem? Por que ele tem essa força em Hollywood? Não desenvolve nada, nada. O Art tem um desenvolvimento melhor. Diz lá, ele está sentado com o Jack, ele fala, eu cheguei aqui, eu fiz isso, não tive dinheiro, eu fui me prostituir, não sei o que. O Jack também tem um desenvolvimento, eu quero ser famoso por causa disso, por causa disso. Só o Rock Hudson também tem. O Rock Hudson não me incomodou, não. Jake Picking, o ator. Muita gente não gostou dele, eu achei... Era para ser um caipira, porque o Rock Hudson real era realmente o Roy Fitzpatrick, eu acho. Fitzgerald. O Rock Hudson era um cara humilde, era um cara simples, e que realmente... e o Henry Wilson, né? Chegamos no Jim Parsons. Eu não gosto muito do Jim Parsons, porque eu acho que ele é muito... Aquela imagem do Sheldon é muito forte em cima dele, eu não acho ele especificamente um bom ator. Você sabe que ele é gay também, né? Na vida real. Como o Jeremy Pope, que faz o Art, eu já falei. E a Holland Taylor, que faz a Ellen Kincaid. Ela é namorada da Sarah Paulson, que é outra estrela assinatura do Ryan Murphy, mas não está nessa série. Então, o Jim Parsons, eu acho que ele está bem. Eu acho que vai chocar muito as pessoas que são fãs de Big Bang Theory, porque ele, de repente, deixa o espaço pau aí. Parece que ele só fala disso 2, 3 vezes, né? Então vai chocar as pessoas essa mudança né? E aquela dança que ele faz, né? Eu li uns comentários dizendo que lembra o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso não é na minha época, né? Assim, eu sei pouco do Ney Matogrosso, mas realmente tem uma vibe Ney Matogrosso, aquelas... Ele tá imitando o Salomé ali, né? É um número de Salomé. Então, deixa eu beber uma água aqui enquanto eu vou... Não vou pausar, não. É um vídeo natural aqui para vocês. O que mais? Cara, a cena da vaia no Oscar com Jim Parsons. Ele tá falando com a Hedda Hopper, que existiu também, era uma jornalista de fofoca na época e tal. Ele tá na entrada do Oscar falando com a Hedda Hopper, enquanto isso o Art e o Rock Hudson estão segurando as mãos um do outro, sendo vaiados por todo mundo, os repórteres e todo mundo. Nem ela nem ele viram para ver essa vaia. Tudo bem que ele poderia não virar, mas a repórter não vai virar. Claro que ela vai querer saber por que estão vaiando na entrada da... Não, mas mostra... Se você olhar a cena, mostra o Jim Parsons falando com a Hedda Hopper e os dois vindo lá de trás de mão dadas, deixando os repórteres... Não cabe isso, não cabe. É errado, é mal feito, é mal escrito. Os conflitos na série são muito facilmente resolvíveis. O Jack é preso no fim do primeiro episódio. É liberado no começo do segundo, acabou, tranquilo. O Ernie foi lá, tirou, tal, não sei o que, acabou. O filme é queimado no fim do sexto episódio. Na primeira cena no cemitério, no sétimo, aquele editor, que é um senhor, leva o Ray do cemitério e fala, tá aqui na mala do carro, eu salvei seu filme e tal. O Ace, que é o careca lá, que é o Rob Reiner, né, que é o manda-chuva do estúdio, não gosta do filme, não sei o que, aí teve um piripaque, ficou no hospital. Quando acordou, teve uma revelação, agora eu sou um cara legal e tudo, não sei o que, e agora eu gosto do filme, o filme é maneiro, eu vou liberar o filme. Gente, como? Né? Então, assim, acho que eu estou esquecendo de dizer alguma coisa. A Vivian Leigh, eu adoro a Vivian Leigh, né, que é a Scarlett O'Hara do Vento Levou. De fato, ela tinha, isso é outra coisa real, né? De fato, ela tinha questões de problemas mentais, né? Ela tinha depressão, ela tinha histeria, paranoia, ela tinha uma série de questões, como mostra um pouquinho ali. Então eu achei muito interessante mostrar essas pessoas. George Cukor, o diretor que faz as festas lá regadas a sexo e tudo. O Noel Coward, que, né, era o cara do Senhor dos Anéis, teve uma participação também, o Cole Porter, como eu já falei. Mas então você pega, aí você pega
a história da Vivian Leigh é ali legal. O Cole Porter, o Noel Coward, George Cukor, não sei o quê. Aí o Rock Hudson, você muda completamente a história do Rock Hudson. Porque o Rock Hudson, o ator na vida real, ele ficou no armário, ele virou um grande galã de Hollywood. No fim dos anos 50 e começo dos 60, ele era o maior nome masculino. Ele com a Doris Day fazia uma dupla imbatível ali. Ela era a namoradinha americana, Doris Day, loura, de olhos claros, e ele, grande, forte, homenzão e tudo, era. E ele só foi. Era no armário, ele era gay realmente, era no armário, ele só foi assumir quando estava morrendo de AIDS em 85, se eu não me engano, no começo dos anos 80. Então, assim, a vida dele foi super difícil. A Anna May Wong, ela nunca ganhou um Oscar. Ela foi chutada de Hollywood por ser uma atriz asiática e foi colocada de lado, teve que sair. A Hattie McDaniel, que ganhou o Oscar de coadjuvante pelo Vento Levou, em 39, em 40, né? Porque o 39 foi o lançamento do filme. De fato teve aquela história, a Queen Latifah está muito bem como a Hattie McDaniel, de fato teve aquela história da segregação no hotel, onde o Oscar era apresentado e tal. Mas isso não resolve. Assim, outro buraco de roteiro. Tem a Hattie McDaniel falando isso para Camille, então a Camille já sabe que isso é uma possibilidade. Porque com ela aconteceu em 1940, a gente está em 48, ainda há segregação. E aí tem essa cena do cara do Oscar, não vou deixar a Camila entrar, você vai sentar em outro lugar. Cena feita para lacrar, sabe? Cena feita para dizer frases de efeito. Se a Queen Latifah, se a Hattie McDaniel já tinha falado para Camille que havia essa possibilidade, a Camille teria que ter falado com a Avis e no ingresso tá fila A, né, para Camille sentar lá. Então a Avis, como chefe do estúdio, resolveria essa questão, mas não foi feito. E também isso é outro problema que se resolveria com uma frase de roteiro. No jantar lá com a Camille, inclusive quando a Laura, a Camille, né, ela entra e todo mundo tá batendo palma, a cara dela é péssima. Nem isso ela consegue fazer direito. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Se você analisar friamente, você vai ver que ela é muito ruim. Quando ela ganha o Oscar, cara, não tem peso. Quando a Hattie McDaniel vem abraçá-la, não sei o que, ela tá. A qualitativa tá quase. Ela tem uma frase ou duas, eles me deixaram entrar agora, não sei o que, mas ela dá um show, engole a outra. A outra acabou de ganhar o Oscar, ela é um símbolo americano de superação do racismo, da Ku Klux Klan, não sei o que, ela tá com aquela cara de. Assim com o Oscar. Gente, mas por que eu tô falando isso? Da Hattie McDaniel. Então, como é que se resolveria aquela questão com uma frase de roteiro? No jantar da Hattie McDaniel com a Camille, e a Hattie McDaniel contando, aconteceu isso, não quiseram me deixar entrar, não sei o que, aí a Camille, será que isso pode acontecer comigo, não sei o que, eu vou falar com a Avis, impede, ou então, mas não, ou então, quer manter a cena lacradora ali para falar aquela frase de eu vou começar a gritar fogo, não sei o que, quer manter a cena? Beleza, como é que justifica isso? No jantar, eu tenho que falar com a Avis, mas não dá tempo porque a cerimônia do Oscar é hoje. Então, assim, a Avis está louca, não consigo falar com ela e tudo, então eu vou ter que encarar, se rolar, eu vou pensar no que eu faço, e aí vai a cena lacradora lá. Só que aí, a Camila faz isso, entra lá, tá o Art sentado lá, na primeira fila. O Art não passou por isso? O Art é negro também, não passou por isso? Claro, não iam fazer duas cenas iguais com os dois personagens negros tentando entrar e sentar na primeira fila. Fizeram com ela, beleza. Mas ele não teve uma citação que ele passou por esse problema. Podia ter uma cena entre os dois, tipo, como é que você resolveu isso? Pô, eu falei isso, falei aquilo. O Art tá sentado, ela chega, o Art tá sentadinho lá. Quer dizer, então assim, você vê, na hora que eles vão ganhar os Oscars, né, você já sabe quem vai ganhar antes de abrir o envelope, porque a série mostra as minorias torcendo em Gaza. Né? Eu sou uma minoria. E isso me incomodou. Porque é mal feito. Sabe? A expectativa. Se você gosta de assistir a cerimônia do Oscar mesmo, a expectativa de quem vai ser o vencedor, se vai ganhar, se não vai ganhar. Nossa. Mas aí mostra um menino negro, gay, torcendo sozinho, ouvindo rádio. Uma família asiática, uma família negra. Do Jack é que não mostra ninguém. E o Jack é o único que não ganha. O diretor também não mostra ninguém, mas também não mostra ele ganhando. É por isso que eu tô falando, não precisava ele ganhar. Metade filipino, não precisava ele ganhar. Né? Eu acho que dava uma equilibrada melhor na série. Agora, eu acho que eu cobri tudo.
Deixa eu ver aqui. Não, acho que é isso aí. Eu fico muito decepcionado. Eu acho que a série... O Ryan Murphy não poderia fazer isso, né? Ele fez, por exemplo, o O.J. Simpson, mas é baseado num livro. Então, tem um lugar de onde ele tira a inspiração, né? A fonte, está tudo ali, é um guia. É o livro que foi usado de... E o Versace também, tinha um livro, O Assassinato de Gianni Versace, né? Mas assim, eu esperava, essa época merecia ser reconstituída como ela foi, com todo o sofrimento e com toda a crueldade, com toda a canalice, para a gente ver, nossa, como o mundo mudou e ainda precisa mudar. Né? Então, assim, é uma sacanagem você... Imagina, você tem uma história super difícil de vida, de estupro, de violência, de assédio, não sei o que, aí faz uma versão light da sua vida, como se tudo fosse... Entendeu? Então, eu acho uma coisa desrespeitosa com as pessoas que sofreram aquilo, com Rock Hudson, com a May Wong, com a Hattie McDaniel, sabe? Eu acho que precisava mostrar, mas o Ryan Murphy não seria a pessoa para fazer isso, porque ele não pega essa coisa mais pesada dessa forma, né? Mas mostraria o mundo, né? Mas a coisa que mais irrita as pessoas em relação a isso é o que acontece com o personagem do Jim Parsons. Cadê o livro? Peraí. Aqui, ó. Eu até brinquei com os meus amigos que eu estava na moda, né? Porque eu comprei esse livro há muito tempo atrás. The Man Who Invented Rock Hudson. The Pretty Boys and Dirty Deals of Henry Wilson, que fala do agente. É uma biografia do Henry Wilson, que é o agente que descobriu o Rock Hudson, que é o Jim Parsons que faz. Então, assim, ele era um canalha, ele era um predador, ele era um cara realmente, não só com o Rock Hudson, mas com os outros atores que mostram muito rapidamente. Eu não vou conseguir dizer... Rory Calhoun, Tab Hunter e vários outros que o Jim Parsons, que o Henry Wilson era agente, ele explorava sexualmente, ele criticava e tudo. E aí no final do Hollywood, o que acontece? Ele sei lá, vê Deus, ele tem uma revelação, ele vai para um grupo de autoajuda, vai pedir perdão pro Rock Hudson. Isso é outra coisa do Ryan Murphy que me irrita profundamente. Você tá numa cena super intensa, não sei o que, aí de repente o Rock Hudson, eu comecei a fazer bonsai, aquelas árvorezinhas japonesas. Sabe? Ou então o Ernie, na primeira cena com o Jack no bar, não, porque eu tenho um pau enorme. Sabe? Ou o velhinho no cemitério. Ah, porque não sei o que, eu não peguei a Gloria Swanson, não, foi só Cunnilingus. Né? É umas coisas, é um humor forçado. Você tá numa cena, uma coisa mais séria, e aí de repente... Mas assim, voltando pro Jim Parsons. Eu acho que o Jim Parsons vai ser indicado pro Emmy, talvez ele ganhe, porque é uma coisa muito distanciada do Sheldon, né? As pessoas realmente odeiam o personagem dele, ele tá bem com o personagem. Tem uma cena com a Mira Sorvino que ela passa e fala, esse papel me faria uma estrela. A ele, você seria uma estrela se tivesse assinado comigo. Aí ela, eu não assinei com você porque você é um escroto, todo mundo sabe, não sei o que, ele ri. Ele faz uma coisa assim. Então ele tá bem, né, na medida do possível, nas limitações dele e tudo, mas ele consegue se distanciar do Sheldon, né? Então eu acho que ele vai ser o mais... Agora, redimir o personagem, fazer o personagem pedir desculpas para todo mundo e todo mundo aceitar ele de volta. Gente, ele tinha ligação com a máfia. Isso é verdade, isso está no livro e lembra que ele manda descer-lhe a porrada, botar um repórter no hospital, porque ele tinha fósforo, não sei o que, não sei o que. De repente redimiu no fim da série, ele virou gente boa e até o Rock Hudson aceita fazer o filme dele, sabe? Então assim, eu acho que a série começou muito bem, tinha uma promessa muito boa. O Ryan Murphy declarou, eu não quis fazer uma biografia das pessoas, nem uma reconstituição histórica. Tudo bem, mas assim, o fato que ele mistura coisas reais com coisas fictícias, você perde a noção do que é o quê. Eu acho que se ele queria fazer isso, essa piração, não pegasse personagens reais. Pega outra pessoa que não seja o Rock Hudson, ou que não seja a Vivian Leigh, ou que não seja o Cole Porter, ou que não seja o Noel Coward, o George Cukor. Pega outras. Hollywood é imensa. Né? Pega uma Hollywood da ficção. Né? Agora, então ficou entre o lá e o cá, ficou uma coisa misturada. Então, para as novas gerações que não conhecem o Rock Hudson, que não conhecem o Henry Wilson, o agente, nunca ouviram falar, a Vivian Leigh, nunca viram o Scarlett O'Hara, o Vento Levou, não viram nem a Novice Rebelde, que é 65, vão ver. Não viram De Volta para o Futuro, que é 85, vão ver O Vento Levou, que é 39. Então, as novas gerações que não conhecem tendem a achar que era, entendeu?
que Hollywood era essa coisa, dessa forma. É aquela história, você vai mudando a forma como a história é contada com as novas versões que são contadas. Então eu acho uma pena que a série... Não, outra coisa também que me irrita profundamente no roteiro é você ser enganado pelo roteiro, você ser claramente enganado pelo roteiro, como é aquele enterro, aquele velório no final do episódio, do último, que você claramente é levado a crer que é o Ernie que morreu de câncer. Porque um ano depois, começa sendo o Jack dizendo: esse cara mudou a minha vida, o Art fala: eu também, tudo. Aí você liga com o posto de gasolina, aí quem tá lá em cima para falar? A velhinha Ellen Kincaid, né, que é a Holland Taylor, aí você imediatamente associa que é o Ernie. Aí dá ele sentando do lado da Patti LuPone, né, quem morreu foi o Dick. Você engana, isso é um truque barato de roteiro. É você enganar o público. Me lembrou aquela controvérsia enorme do This Is Us, sem dar spoiler, mas que no fim da primeira temporada todo mundo estava aguardando ansiosamente a morte de um personagem que foi anunciado a temporada inteira e ele não morre no final da temporada. Isso me deu pra mim e um monte de gente que assistia. Então, assim, pra que isso? Pra ser engraçadinho, pra fazer os dois de idiota, quem tá assistindo de idiota? Sabe? Então, eu acho que a série mas são os mesmos defeitos de Glee, gente. Glee começou muito bem na primeira temporada e depois blá, sabe? Foi uma vergonha. Sue Sylvester, o professor, eles não sabiam de onde iam, para onde ia, de onde vinham, para onde ia. Então, ele traz os mesmos defeitos, só que agora ele é uma grife, o Ryan Murphy. Né? Então, eu acho uma pena porque ele tem a grana, ele tem um investimento da Netflix, ele assinou esse contrato milionário, né? Ele tem força em Hollywood hoje, né? E ele poderia ter feito uma coisa de forma diferente. Então, assim, eu entendo que o objetivo é muito nobre. As minorias, você tratar da diversidade e você dizer que quem está no poder tem a função de defender quem não é famoso ou quem não está numa posição de poder. Beleza. Só que não precisava ser feito de uma forma tão far-fetched, que chama, né? Tão distanciada, tão fantasiosa. Porque aí você não consegue, sabe? Não é à toa que a série está dividindo opiniões. Críticos, pessoas realmente né, que não veem só pelo oba-oba, estão destruindo a série, sabe? Porque se ele botasse mais 3 episódios, talvez desse para desenvolver um pouco mais. Mas ele quis fazer dessa forma, né, 7 episódios, e contando dessa, sabe? Vocês lembram? Ninguém vai lembrar, porque isso é uma coisa que passa em uma frase. No finalzinho, o Rock Hudson dizendo que ele e o Art têm recebido ameaças de morte. Isso é dito cuspido, assim, no rodapé. Então, quer dizer, a série é toda colorida, bonita, rica e diurna. A prostituição é uma coisa legal, todo mundo ganha dinheiro, você ganha 25 mil dólares em uma semana. Tudo bem que o Ernie botou um pé de meia que ele tinha, mas mesmo assim, o Ray pega a grana. Nossa, eu precisava de 25 mil, você arrumou em uma semana? Ele, eu botei também meu pé de meia. Ah, dá pros outros é fácil, você vai lá, consegue. Gente, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito buraco, tem muito erro. E eu acho principalmente o desrespeito com as figuras reais e com a memória de Hollywood, que merecia, essa época merecia ser retratada com toda a dor e com todo o sofrimento, como eu já falei, para a gente ver onde a gente está hoje. Né? O que aconteceu hoje. Bom, esse vídeo já está imenso, eu vou parar aqui, daqui a pouco vai dar 40 minutos, ninguém vai assistir isso. As pessoas vão me matar. Bom, vou tentar fazer uma versão mais curta de 2 minutos, mas obrigado se você teve saco de me ouvir até aqui, tá bom?